Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo, com vocês hoje e sempre. A nossa reflexão de hoje nós tiramos da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que dizem assim: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus amados, ontem nós gravamos aqui a nossa reflexão, falando da descida do Espírito Santo sobre Cristo Jesus, ali por ocasião do seu batismo. E nós estamos trazendo aqui o significado, o que é que significa o Espírito Santo na nossa vida, as características do Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo. E hoje nós chegamos aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 13 e 14, onde Paulo nos fornece, algumas informações sobre o Espírito Santo do Senhor. Ele diz aqui no versículo 13 que todo aquele que creu em Cristo Jesus e o professou como seu único e suficiente Salvador, recebe o Espírito Santo de Cristo. Ele diz: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, o Espírito Santo é o selo de autenticidade da nossa salvação. Quando você vende uma propriedade, você vai ao cartório lavrar a escritura daquela propriedade, passar para o novo dono. O cartório, ele faz o documento, ele sela o documento e carimba. Ali é o selo de autenticidade daquela escritura passada por você para o novo dono, não é assim? Então, o Espírito Santo do Senhor é o selo de autenticidade da palavra de Deus, de que todo aquele que recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador está salvo em Cristo Jesus. Deus está autenticando a sua palavra através do seu Espírito Santo, que é o selo de autenticidade do Senhor. Mas aqui no versículo 14, a palavra diz: o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo de Deus é o selo de autenticidade da palavra de Deus, mas também é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? Bom, quando você vai tomar um dinheiro emprestado num banco, você dá algo como garantia, né? Muitas pessoas aí, os lavradores, aqueles que trabalham no campo, sabem disso. Quando vão tomar um dinheiro emprestado no banco, o banco pede garantias e ali você dá a sua propriedade como garantia. Você empenha a sua propriedade como garantia para aquele empréstimo. E ali é a garantia de que você vai pagar aquele empréstimo. Pois muito bem. A palavra de Deus diz que nós estamos salvos em Cristo Jesus e como garantia dessa palavra, Deus entregou para nós, enviou para nós o Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, não é maravilhoso isso? O qual é o penhor da nossa herança e até quando? Até o resgate da sua propriedade. Então você vai lá, toma um dinheiro emprestado e empenhora alguma coisa. Quando você paga, você recebe de volta. Então o Espírito Santo de Deus está empenhado, está em nós, até o dia que Deus vier nos buscar, até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. É maravilhosa a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que esse penhor é até o resgate da sua propriedade e é em louvor da sua glória. Ou seja, Deus empenhou o Espírito Santo até ele voltar, até Jesus voltar para nos buscar. E quando ele vier buscar, será em louvor da glória de Deus. Meus irmãos, meus amigos, coisa maravilhosa. É por isso que nós, que somos cristãos, afirmamos com tanta certeza, com tanta segurança que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Deus enviou o seu Espírito Santo
como autenticidade da sua palavra, como garantia da sua palavra. Ele está dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e empenhou o seu Espírito, entregou o Espírito Santo dele como garantia da sua palavra. Meus amados irmãos, meus amigos, é maravilhoso. Portanto, se você ainda não recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso. Confesse os seus pecados a Cristo. Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Confesse-os a Cristo. Entregue sua vida a Cristo e Ele vai batizar você com o seu próprio Espírito, como a autenticidade da sua palavra, como a garantia da salvação para a sua vida, quando da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, meus amigos, quem está em Cristo está salvo, porque Deus nos deu essa garantia e empenhou o seu próprio Espírito Santo. Ele deu o Espírito Santo como penhor da sua palavra. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.